Inequações ou desigualdades. Vamos considerar algumas propriedades importantes de inequações. A primeira delas é a seguinte. Para todo A e B números reais, e qualquer que seja C real, tem-se que, se A é menor do que B, então A mais C é menor do que B mais C. O que essa propriedade aqui nos diz é que, se você somar um número real C numa desigualdade, a desigualdade permanece, ou seja, A menor do que B. Então, A mais C é menor do que B mais C. O que era menor antes continua menor, somando C a ambos os membros da desigualdade original. Consideremos alguns exemplos imediatos disso. 2 é menor do que 5. Suponhamos que C, por exemplo, 7. Então, 2 mais 7, 5 mais 7, e a gente vê que 2 mais 7, 9, é menor do que 5 mais 7, que é 12. Obviamente, se você considerar esse C, que aqui a gente tomou como sendo 7, né? Você considera, por exemplo, menos 7, negativo, continua valendo a propriedade. Ou seja, se você soma menos 7 a ambos os membros da desigualdade, nesse caso 2 menor que 5, você preserva a desigualdade, ou seja, 2 menos 7, que aqui é menos 5, continua sendo menor do que 5 mais menos 7, que nesse caso é menos 2. Outros exemplos. Menos 3 é menor do que 2. E aqui a gente obtém que menos 3, por exemplo, vamos somar 7 a ambos os lados. Que a gente tem preservada a desigualdade original. Ou seja, menos 3 menor do que 2, menos 3 mais 7 é menor do que 2 mais 7, porque menos 3 mais 7 é 4 e 2 mais 7 é 9. Mais um exemplo aqui, menos 3 menor do que menos 1. Consideremos também 7, né, como sendo C. Menos 3 mais 7 é menor do que menos 1 mais 7. Aqui, menos 3 mais 7, a gente vê, dá 4. E 4 menos 1 mais 7 dá 6. 4 menor do que 6. Segunda propriedade diz que para todo A e B números reais, e qualquer que seja o número real m positivo, se A é menor do que B, então AM menor do que BM. Ou seja, A menor do que B, desigualdade, aqui. Se você multiplica ambos os membros da desigualdade original, né, aqui, por M positivo, você preserva a desigualdade. Ou seja, AM é menor do que BM, porque M é um número positivo e originalmente a gente tinha que A é menor do que B. Então aqui, como exemplo, a gente pode considerar, por exemplo, 2 menor do que 5. E se a gente considera o M aqui 7, né? Positivo. Então você tem que 2 vezes 7, comparando com 5 vezes 7, continua menor. Ou seja, 2 menor do que 5 implica que 2 vezes 7 é menor do que 5 vezes 7. Como a gente vê da operação de multiplicação.
Menos 3 menor do que 2. Menos 3 vezes 7. 2 vezes 7 preserva a desigualdade original. Que esse aqui é menos 21, que é menor do que 14. Aqui mais um caso, a gente considera menos 3 menor do que menos 1 e multiplicando ainda pelo mesmo valor positivo, 7. Então aqui a gente tem, mais uma vez, a desigualdade original, que é menos 3 menor que menos 1, é preservada ao multiplicar ambos os membros pelo número 7, que é positivo. Aqui a gente tem menos 3 vezes 7 menos 21, que realmente é menor do que menos 7. Então, é importante a gente ter em mente essa propriedade. Se A é menor do que B, AM é menor do que BM para M positivo. Ou seja, você preserva a desigualdade original ao multiplicar ambos os membros da desigualdade por um número m positivo. É o mesmo m aparecendo multiplicando ambos os membros da desigualdade original, m positivo. Terceira propriedade é a seguinte: para todo A e B números reais, e qualquer que seja m negativo, se A é menor do que B, então A vezes m maior do que B vezes m. Essa propriedade agora, ela diz o seguinte: se você tiver uma desigualdade e multiplicar ambos os membros da desigualdade por um número m negativo, você obtém uma desigualdade contrária à desigualdade original. Ou seja, se A é menor do que B, multiplicando ambos os membros por m negativo, o que você tem agora é que A vezes m é maior do que B vezes m. Ou seja, você, de certa forma, obtém uma desigualdade contrária à original, que A era menor do que B, e agora A vezes m passa a ser maior do que B vezes m. O fato é que, multiplicando uma desigualdade por um número negativo, você inverte a desigualdade, entendendo isso, que se A é menor do que B, A vezes m vai passar a ser maior do que B vezes m, sendo m negativo. Então, por exemplo, aqui a gente pode considerar de novo, né? 2 menor do que 5. Aqui vamos considerar o m negativo igual a menos 7, por exemplo. Então aqui a gente vê que 2 vezes menos 7. Aqui a gente passa a ter maior, ou seja, 2 vezes menos 7 é menos 14, que é maior do que menos 35. Ou seja, 2 é menor do que 5. No entanto, 2 vezes menos 7 passa a ser maior do que 5 vezes menos 7. Ou seja, mudamos a desigualdade original. O que era menor passou a ser maior. Então, aqui outro exemplo, menos 3 é menor do que 2. Menos 3, multiplicando agora por m negativo, menos 7, a gente obtém que menos 3 vezes menos 7 é maior do que 2 vezes menos 7, como a gente vê daqui, que é menos 21. Não, aqui é mais 21, né? Porque menos 3 vezes menos 7 é positivo, então vai ficar mais 21, que é maior do que menos 14, que ilustra a propriedade. Menor passou a ser maior ao multiplicar ambos os membros pelo número negativo menos 7. Aqui consideremos agora menos 3 vezes menos 1, então a gente tem que menos 3 vezes menos 7
Menos 1 vezes menos 7. E aqui também mudamos a desigualdade original. De menor passou a ser maior, porque menos 3 vezes menos 7 é 21, que é maior. Menos 1 vezes menos 7, que é 7. A quarta propriedade agora é a seguinte. Considere dois números reais A e B positivos com A menor do que B. Então, tem-se que A2 é menor do que B2. E aqui, lembrando que número ao quadrado é sempre positivo ou zero, né? Então, se A é maior do que zero, A2 é positivo. Então, não precisaria colocar isso aqui, mas a gente deixa dessa forma. Ou seja, se A e B são positivos e A é menor do que B, então A2 é menor do que B2. O exemplo disso a gente vê claramente desse caso aqui. Por exemplo, 2 é menor do que 5 e ambos são positivos. Tem-se que 2 ao quadrado é menor do que 5 ao quadrado, porque 2 ao quadrado é 4, 5 ao quadrado, 25. Agora, a gente observa o seguinte. O fato de A ser menor do que B não garante sozinho que A2 é menor do que B2, porque é preciso que ambos sejam, aqui no caso, né, o A seja maior do que zero, o que leva a B também a ser maior do que zero. Agora, o que acontece, por exemplo, se você pegar um A menor do que B, mas que não seja necessariamente positivo, por exemplo, menos 7 é menor do que 5. Aqui, a gente obtém que menos 7 ao quadrado é maior do que 5 ao quadrado, ou seja, não preserva a desigualdade original. Com efeito, menos 7 ao quadrado, a gente sabe que é 49, que é maior do que 25. Ou seja, não se tem a desigualdade original preservada. Porque aqui menos 7, embora seja menor do que 5, ele não é positivo. Então, quando você toma ao quadrado, pode acontecer do quadrado de A ser maior do que B. Claro que, se você considerar esse exemplo aqui, você vai ter menos 2 ao quadrado menor do que 5 ao quadrado. Ou seja, embora o A seja menor do que B e o A não seja positivo, nesse caso, se preservou a desigualdade original. Mas isso não é um caso geral. Observação. Vimos que, dando dois números reais A menor do que B, nós tínhamos as seguintes propriedades. O mesmo se verifica se a gente, no lugar de A menor do que B, a gente considerasse A menor ou igual que B. O significado de A menor ou igual que B, ou seja, esse símbolo aqui, podemos ter duas possibilidades. A menor do que B ou A igual a B. Ou seja, o símbolo menor ou igual, ele indica duas possibilidades. Ou seja, se A é menor ou igual que B, é porque ou A é menor do que B ou A é igual a B. Nesse caso, você também tem propriedades análogas. Se A é menor ou igual que B, então A mais C é menor ou igual que B mais C. Ou seja, somando um número real C numa desigualdade do tipo A menor ou igual que B, você preserva a desigualdade. Analogamente, se você multiplicar ambos os membros da desigualdade A menor ou igual que B por um número
M positivo, você preserva a desigualdade. AM menor ou igual que BM, supondo M positivo. Se M é negativo, a desigualdade original, que era menor ou igual, passa a ser maior ou igual. Ou seja, A menor ou igual que B nos dá que A vezes M é maior ou igual que B vezes M, com M negativo. Ou seja, multiplicar uma desigualdade por um número negativo resulta numa desigualdade contrária à original, no sentido de que, se A é menor ou igual que B, A vezes M passa a ser maior ou igual do que B vezes M, sendo M negativo. Então você tem mais ou menos uma mudança na desigualdade. O que era menor ou igual passou a ser maior ou igual, porque M é negativo. Analogamente, a gente aqui obtém que, se você pegar A maior do que B, se você somar C, você preserva a desigualdade. Se multiplicar por um número positivo, também preserva a desigualdade original. E reverte a desigualdade, ou seja, obtém-se uma desigualdade contrária à original, se você multiplicar por um número M negativo. Ou seja, se A era maior do que B, multiplicando a desigualdade original por M negativo, ela passa a ser AM menor do que BM, ou seja, mudamos a desigualdade ao multiplicar ambos os membros por um número negativo. Aqui também, se a gente considerasse maior ou igual, ou seja, A maior ou igual que B, a gente obtém essas desigualdades modificadas aqui, onde, por A maior ou igual que B, nesse caso aqui, a gente entende que A é maior do que B ou A igual a B.